Imagina o seguinte cenário. Um grupo de profissionais, acaba de terminar uma missão de combate físico e mental de altíssima intensidade em outro país. Uhum. O corpo dele está no limite absoluto, o estresse está batendo no teto. Aí o instinto natural de qualquer ser humano, né, é querer voltar para casa, dormir na própria cama, abraçar a família. Com certeza, é o que todo mundo faria. Exato. Mas, em vez disso, a chefia simplesmente determina que todos fiquem retidos num hotel no exterior por mais 2 dias, treinando de forma improvisada, só para evitar pisar num aeroporto de novo. Nossa. Parece meio que uma punição, não acha? Mas como a gente vai descobrir hoje, fazer esses profissionais sofrerem, entre aspas, longe de casa, é, na verdade, o truque de sobrevivência esportiva mais sofisticado que existe. É tipo a inversão completa da lógica comum, sabe? A gente costuma olhar para os esportes de elite e focar só naqueles 90 minutos de bola rolando. Sim, o espetáculo em si. Exatamente. Mas o verdadeiro campeonato, aquele que de fato define quem levanta a taça no final do ano, é disputado assim nos sagões de aeroporto, nos quartos de hotel, nas planilhas de fuso horário. Eu fiquei chocada lendo sobre isso. E é por isso que o nosso mergulho de hoje vai direto para os bastidores. O que a gente tem na nossa mesa agora é uma pilha fascinante de relatórios de inteligência, notas estratégicas e cronogramas médicos. E bem detalhados, diga-se de passagem. Muito detalhados. Eles dissecam a recente mini excursão do Grêmio pela América do Sul. A nossa missão hoje é desvendar como esse planejamento logístico se tornou uma ferramenta tão crucial e decisiva quanto o próprio treinamento tático lá no campo. É a engenharia invisível que mantém o corpo humano funcionando sob uma pressão extrema. E olha, vale ressaltar logo de cara que, para quem nos escuta agora, isso vai muito além do esporte puro e simples, sabe? Ah, sem dúvida. No fundo, a gente está prestes a analisar um estudo de caso monumental sobre gerenciamento extremo de energia, prevenção de burnout físico e planejamento estratégico sobre uma pressão de tempo, surreal. Pode crer. Pense nisso como a operação de uma equipe de pit stop da Fórmula 1. A corrida não é ganha só pela habilidade do piloto lá na pista, mas por aquela orquestração invisível e milimétrica dos mecânicos antes mesmo de o motor ser ligado. Nossa, perfeita analogia. São lições muito valiosas, né? Tem paralelos muito claros para qualquer ambiente corporativo de alto risco ou até para o gerenciamento daqueles calendários brutais na vida pessoal de quem nos ouve. Certo, vamos desempacotar isso. E eu acho que a melhor forma de começar é entendendo o tamanho desse campo minado que o clube precisa atravessar. Olhando para esses relatórios, qual é o desenho real desse desafio geográfico? Olha, o cenário geográfico beira o punitivo. É pesado. Os dados mostram que a rota começa na tarde de uma terça-feira, dia 28. A delegação embarca de Porto Alegre direto para Santiago, no Chile. E o primeiro pico de estresse acontece logo no dia seguinte, na quarta-feira, dia 29, às 21h30. É o jogo contra o Palestino, né? Isso. No estádio de La Cisterna, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. É um jogo internacional noturno com toda aquela tensão natural de um torneio continental. Assim, terça viaja, quarta joga à noite. Até aí parece o roteiro padrão de qualquer time grande, sabe? Parece normal. Mas lendo as notas de apoio, o que me deixou de queixo caído é a continuidade da exigência. O apito final na quarta-feira não é o fim da linha. É só o primeiro degrau. Vem à mente uma comparação muito visual aqui. Manda. É como acompanhar a turnê de uma daquelas bandas de rock gigantescas cruzando o continente, sabe? Ah, uma excelente imagem. É bem por aí. Só que tem um detalhe brutal nessa analogia. Em vez de só subir no palco para tocar uns instrumentos, cada show dessa turnê é um combate físico de altíssima intensidade que suga, cada gota de glicogênio e oxigênio do corpo humano. Exato. E tem mais. E pior, uma banda de rock termina o show e entra num ônibus luxuoso, com camas maravilhosas, onde todo mundo pode dormir suavemente enquanto viaja para a próxima cidade. Aqui não tem esse luxo. Definitivamente não. A exigência corporal é contínua, as trocas de clima são super abruptas e o relógio biológico da galera é esmagado repetidamente. E tem um agravante invisível nessa turnê esportiva que o público geral raramente percebe. Não é só o desgaste do jogo em si, sabe?
O que mais pega, então? A delegação fica quase uma semana inteira fora da sua base de operações original. O impacto mental e até estrutural de não retornar para o seu centro de excelência é um negócio imenso. Como assim? O que exatamente eles perdem ao ficar tanto tempo fora da base? Porque hotel 5 estrelas não deve ser ruim, né? Então, pensa no centro de treinamento como um ecossistema perfeitamente calibrado para a recuperação humana. Lá, os atletas têm câmaras de crioterapia, equipamentos de oxigenação hiperbárica, colchões com uma densidade super específica Caramba, é outro nível. e refeições preparadas numa cozinha industrial totalmente controlada por nutricionistas. Quando o time viaja, tudo isso é reduzido drasticamente. Entendi. Por mais luxuoso que seja o hotel no Chile, as camas lá não foram desenhadas para atletas de alto rendimento. O controle sobre a comida também diminui muito. A rotina milimétrica é quebrada. E no alto rendimento, uma quebra de rotina prolongada é, o primeiro passo para uma lesão muscular grave. Ou seja, o ambiente por si só já tá jogando contra eles o tempo todo. Exatamente. E o ponto central aqui é que, diante de um cenário de viagens que castiga tanto o corpo, a solução que a gestão esportiva encontra não pode se limitar a ir para a imprensa reclamar do calendário. Reclamar não ganha jogo, né? Exato. O calendário é o que é, ele não vai encolher por causa de reclamação. A verdadeira vantagem competitiva, a inteligência de gestão real, está em hackear essa logística de viagem. Uhum. Em encontrar atalhos, por menores que sejam, para preservar a máquina humana. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo as estratégias desenhadas pela gestão nesses documentos, fica bem claro que eles não estão só aceitando o destino de braços cruzados. Não mesmo. Eles foram bem agressivos. Muito. A primeira linha de defesa que os relatórios destacam é o uso exclusivo de voos fretados para absolutamente todos os trajetos da delegação. E isso, por si só, já muda completamente o jogo logístico. Sem dúvida. A gente que é leigo imagina que voar comercial, sei lá, na primeira classe já seria o suficiente. Mas o voo fretado corta toda a fricção de um aeroporto, certo? Precisamente. Pensa bem, um voo comercial exige que uma delegação de mais de 40 pessoas chegue no aeroporto com horas de antecedência. Eles têm que passar por raio-x normais, andar quilômetros naqueles terminais gigantes. E dá com atraso de bagagem, que é um inferno. Isso. O voo fretado corta tudo isso. O ônibus do time muitas vezes vai direto até a pista do avião. Eles embarcam em questão de minutos. Nossa, que diferença! E a alimentação lá dentro é a que o nutricionista do clube preparou e levou. Não aquele amendoim cheio de sódio da companhia aérea, sabe? Faz todo sentido. Sem falar no espaço para esticar as pernas, que previne trombose e encurtamento muscular. São horas cruciais de desgaste que eles subtraem da equação. É um ganho marginal que acaba se acumulando maravilhosamente bem. Mas olha, mesmo com esses voos fretados, os relatórios mostram uma decisão ainda mais radical. Assim, a parada no Chile. Exato. Após o jogo de quarta-feira à noite, lá no Chile, eles simplesmente não voltam para o Rio Grande do Sul. E isso nos leva àquele gancho que a gente comentou no começo. Eles ficam retidos lá de propósito. Sim, e essa intervenção de gestão que realmente muda o paradigma todo. O cronograma detalha certinho que o time permanece em Santiago na quinta-feira e na sexta-feira, dia 1º. O técnico, Luiz Castro, ele acaba precisando improvisar os treinamentos em solo chileno mesmo. E não é uma operação fácil. Deve ser um pesadelo logístico, ter que alugar campos, transportar um monte de equipamento, coordenar a equipe de segurança em outro país. Uhum. E só na sexta-feira é que eles embarcam novamente e nem é para casa, mas sim num voo direto cruzando as cordilheiras de Santiago direto para Curitiba. O que é fascinante aqui é entender o porquê dessa manobra toda. Para isso, a gente pode olhar diretamente para as declarações do vice-presidente de futebol do clube, o Antônio Dutra Júnior. O que ele disse nesses relatórios? Ele explica que essa decisão de ficar 2 dias a mais em Santiago não é de jeito nenhum um passeio turístico. Ele afirma claramente, vou até usar as palavras dele, que o objetivo é fazer esse trajeto e reduzir o desgaste. Reduzir o desgaste não viajando? Exatamente. A comissão técnica olhou para a matemática da aviação e concluiu o seguinte: é preferível lidar com a tremenda dor de cabeça logística de improvisar um campo de treinamento lá fora
do que submeter o corpo dos atletas à pressão brutal de uma cabine de avião 2 vezes em 48 horas. Nossa! Eles simplesmente cortam a perna da viagem que seria tipo Santiago para Porto Alegre e depois Porto Alegre para Curitiba. Mas peraí. Deixa eu colocar a bola no chão aqui e fazer o papel de advogada do diabo por um segundo. Manda. Nós estamos olhando só para planilhas e rotas de avião. Mas e a mente humana? Tipo, não seria muito melhor do ponto de vista psicológico voltar para casa? É um ponto válido. Quero dizer, o jogador acaba de sair de uma batalha insana na quarta-feira. Voltar para a própria casa, almoçar com os filhos, dormir no próprio travesseiro, sentir aquele alívio de estar seguro no seu canto. O lado emocional não acaba pesando muito mais para o rendimento deles do que o ganho de evitar um aeroporto a mais? Olha, essa é uma dúvida excelente. E é o eterno embate entre a psicologia e a fisiologia no esporte de alto nível, sabe? Sim. E para responder isso, a gente precisa dissecar o que um avião realmente faz com o corpo humano. A conta do ar, digamos assim, é muito severa. Severa como? Porque, para mim, parece só ficar sentado numa poltrona macia por umas horinhas. Como isso pode ser tão ruim? Parece inofensivo, né? Mas a realidade celular é bem outra. Pensa numa cabine pressurizada de avião como, sei lá, um balão ligeiramente murcho. Ok, um balão murcho. A pressão lá dentro não é a mesma do nível do mar. É o equivalente a você estar no topo de uma montanha de uns 2.000 metros de altitude. E por causa dessa pressão menor, o ar tem menos oxigênio empurrando para dentro da corrente sanguínea do atleta a cada respiração. Ah, então eles absorvem menos oxigênio o tempo todo enquanto estão voando. Exato. E o que isso causa na prática? Uma queda direta na oxigenação celular. Caramba. Como as células estão recebendo menos oxigênio, o corpo precisa trabalhar em dobro só para manter as funções básicas de repouso. E tem mais, o ar da cabine é incrivelmente seco, ele suga a hidratação dos tecidos. A gente sente isso na pele, né? Sim. E, além disso, cada decolagem e aterrissagem força o corpo a lidar com a gravidade de uma forma totalmente anormal. Tudo isso combinado gera o que a medicina esportiva chama de microinflamação sistêmica. Nossa, microinflamação sistêmica. O nome já soa bem sério. É o equivalente a pequenas fogueiras se acendendo nos músculos e nas articulações, sabe? O sangue acaba se acumulando nas pernas pela falta de movimento, as articulações incham microscópica e silenciosamente. E aquele processo de expulsão do ácido lático, que é justamente aquele resíduo que causa dor e peso depois do exercício, fica totalmente paralisado durante o voo. Então, mesmo que o jogador esteja lá paradinho, só sentado na poltrona assistindo um filme, o corpo dele está lutando uma guerra contra o ambiente. Certo. Fisiologicamente é um pesadelo completo, eu entendi. Mas eu ainda insisto, e o ânimo da equipe? Como assim? A adrenalina e a felicidade de abraçar a família na quinta-feira de manhã não anulam essas, digamos, fogueiras musculares na hora em que o juiz apitar o jogo lá no sábado. A mente não comanda o corpo no final das contas. Olha, até certo ponto sim. A adrenalina mascara muito bem a dor inicial. Mas a biologia sempre, invariavelmente, cobra a dívida. Geralmente nos 15 minutos finais do segundo tempo, sabe? A conta chega. Exatamente. Se eles voltassem para Porto Alegre na quinta-feira, eles sofreriam todo esse desgaste da cabine que eu acabei de explicar. Aí na sexta pegariam outro voo para Curitiba sofrendo a mesma microinflamação sistêmica de novo. Nossa, 2 vezes seguidas? O sistema nervoso central deles ficaria tão fadigado que a velocidade de reação e o reflexo do jogador cairiam frações de segundo. E no futebol de elite, frações de segundo é a diferença entre fazer o gol ou errar o passe. Faz todo sentido. Pernas pesadas que simplesmente não respondem aos comandos do cérebro. Uma lesão muscular seria quase uma certeza estatística nesse cenário. Isso é muito revelador. Basicamente, então, a gestão escolhe sacrificar o conforto psicológico de curto prazo para conseguir proteger a integridade celular de longo prazo. Exato. A matemática do cansaço simplesmente não perdoa e a fisiologia vence o debate contra a psicologia de lavada. Sem dúvida nenhuma. Ficar no Chile acaba sendo um muro de contenção essencial. E o que fica absolutamente claro nessas fontes é que mesmo aplicando todos esses hacks logísticos, tipo fretando voos,
sacrificando a volta para casa, blindando as células da desidratação aérea e segurando a equipe em hotéis chilenos. Mesmo com tudo isso, a conta dessa exaustão física sempre, invariavelmente chega. Ninguém consegue enganar o corpo humano para sempre. E isso nos lança direto para o próximo muro gigantesco que eles precisam escalar assim que aterrissam aqui no Brasil. E bota muro gigantesco nisso. O desembarque em Curitiba na sexta-feira marca uma mudança brutal de chave. O foco vira abruptamente de um torneio continental lá na América Espanhola, direto para a realidade dura da competição nacional, brasileira. É outro universo. Sim, e os prazos são francamente sufocantes. Sufocantes é um baita eufemismo. Olha bem o cronograma nas notas aqui. Toda essa manobra de voar direto de Santiago serve exclusivamente para chegar em Curitiba a tempo do confronto contra o Atlético Paranaense. Isso. E o jogo está marcado já para o sábado, dia 2, às 20h30 da noite, lá na Arena da Baixada, valendo pela 14ª rodada do Brasileirão. É muito perto. Então, recapitulando para quem está nos ouvindo, o time sai de uma batalha de vida ou morte no Chile na quarta noite. Tenta se recuperar num ambiente improvisado na quinta, cruza o continente voando na sexta e já tem que estar no gramado correndo atrás da bola no sábado à noite. A janela de tempo entre os eventos parece até um erro de digitação, de tão curta. Pois é, mas não é um erro. É o que na literatura de gestão em alta performance a gente chama de resignação estratégica. Resignação estratégica? Isso soa meio como aceitar a derrota de cabeça baixa? Soa, né? Mas é bem o contrário. É, na verdade, a mais alta forma de pragmatismo. Significa aceitar aquelas variáveis que você simplesmente não pode mudar e focar a sua energia toda exclusivamente onde há algum controle real. Entendi. Aceitar o que não dá para brigar. Isso. A diretoria e a comissão técnica não têm a menor ilusão de que o time vai entrar em campo totalmente descansado e zerado no sábado. Voltando mais uma vez àquela fala do vice-presidente, o Antônio Dutra Júnior, ele é cirúrgico e super realista quando diz, abre aspas, mas é do calendário. Já tínhamos isso programado desde o início do ano e agora a gente tem que trabalhar e buscar o melhor nesta sequência. Fecha aspas. Preste muita atenção nessa postura deles. Eles não estão tentando resolver o cansaço por completo. Eles estão apenas tentando diluir esse cansaço para, sobreviver aos 90 minutos. Exatamente isso. O planejamento não tem o poder mágico de eliminar aquela dor muscular da quarta-feira. A função do planejamento é só gerenciar essa dor para que ela não seja totalmente incapacitante no sábado. Faz sentido. Na prática, aquele treinamento em Santiago sob o comando do Luiz Castro não é aquele treino vigoroso que a gente está acostumado a ver na televisão com gritaria, correria e táticas complexas. Ah, não. O que é, então? Trata-se de um treino de fadiga diluída. É muita piscina, sessão de fisioterapia pesada, sono otimizado ao máximo e quase nenhum contato com a bola em alta intensidade. Se conectarmos isso ao cenário geral de como a gente consome esportes hoje em dia, a conclusão é bem fascinante. A narrativa clássica do futebol sempre diz pra gente que os heróis são, sei lá, o camisa 10 brilhante, ou o treinador genial que desenha uma tática perfeita no quadro negro, sabe? Sim, essa é a visão romântica da coisa. Mas os relatórios que a gente está analisando aqui pintam um quadro muito diferente da realidade. Sim, o paradigma mudou completamente. Hoje, o sucesso e os troféus não pertencem apenas à instituição que tem os jogadores mais habilidosos ou mais caros. Não mesmo. O sucesso, num calendário que não para de crescer, pertence ao clube que conta com os analistas de logística mais visionários. Nossa, isso é muito verdade. A capacidade invisível de prever o impacto físico de um voo internacional sobre os Andes, de calcular a taxa de recuperação exata do ácido lático e de conseguir montar uma base de fisioterapia portátil num hotel no Chile, é isso que impede os verdadeiros talentos de entrarem em colapso total no gramado. É o departamento de logística servindo como escudo de ferro do departamento tático. Perfeito. É exatamente essa a dinâmica. E por falar em colapso total, se alguém aí achava que o jogo na Arena da Baixada seria aquele momento de alívio, finalmente vamos respirar, os nossos relatórios trazem o golpe final dessa maratona insana. Porque a odisseia não acaba quando o juiz apita o final da partida no Paraná no sábado à noite. De forma alguma.
A roleta continua girando num ritmo bizarro. De acordo com o cronograma detalhado aqui, após o jogo contra o Atlético, a delegação finalmente retorna à sua base no Rio Grande do Sul. Mas, olha a pegadinha. Sempre tem. O voo de volta não é uma viagem relaxante num domingo ensolarado pela manhã. Eles viajam durante a madrugada de domingo, dia 3. Isso significa que o sono de qualidade, que já estava num déficit tremendo por causa dos jogos e das trocas de fuso horário, é completamente aniquilado mais uma vez. Chegar em casa de madrugada logo após jogar e voar simplesmente destrói o ciclo circadiano da pessoa. Aquele reloginho interno que diz pro corpo quando ele deve liberar os hormônios de reparação, sabe? E aí eles chegam completamente exaustos na base de manhã. E qual é a recompensa deles? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Pois é. As notas da comissão técnica até alertam aqui, e eu cito que haverá poucos dias de descanso. E o motivo está explícito no calendário. No dia 5 de maio, ou seja, apenas 2 dias após aterrissarem esgotados no sul, o Grêmio precisa fechar as malas de novo e pegar outro voo internacional. Desta vez, eles vão visitar o Deportivo Riestra, lá em Buenos Aires, na Argentina, para jogar novamente pela Sul-Americana. Caramba, é um ciclo contínuo, né? Uma engrenagem fria que simplesmente não para de girar e moer a energia física da galera. É bizarro. Imagina a rota de Porto Alegre para Santiago, de Santiago para Curitiba, de Curitiba de volta para o sul e do sul direto para Buenos Aires. É, no fundo, um teste brutal dos limites da resistência humana que eles disfarçam de calendário esportivo. Então, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo agora? Tipo, se a gente tirar o contexto do esporte de elite, a verdade é que muitas dinâmicas da nossa própria vida funcionam exatamente assim, né? Com certeza. Tem muitos paralelos. No mundo corporativo, nos plantões de hospitais, em rotinas de estudos avançados para concursos. Tem fases onde a gente sabe, com meses de antecedência, que o calendário daquele semestre vai ser absolutamente brutal. A gente já vê a tempestade chegando. Tem meses em que os projetos simplesmente se encavalam, os prazos se tornam punitivos e as obrigações familiares não podem ser pausadas. A pressão é contínua e as viagens metafóricas são mega frequentes. E sabe qual é a grande lição logística dessa maratona toda? É sobre antecipação. O que a gente vê de mais valioso nesse estudo de caso do Grêmio é que, quando a tempestade é inevitável e o desgaste já é certo, a preparação prévia é a única coisa capaz de salvar um projeto do colapso. Com certeza. O clube não começou a procurar passagens aéreas na segunda-feira antes do jogo. O vice-presidente mencionou claramente que tudo estava programado desde o início do ano. Mapear o cansaço antes que ele sequer exista é a verdadeira chave do negócio. A antecipação metódica acaba se tornando o único salva-vidas. A vitória, seja num campo de futebol ou na entrega daquele mega projeto corporativo, muitas vezes exige olhar friamente para frente e, fazer as pazes com o fato de que os próximos meses serão extenuantes. É aceitar a tal da resignação estratégica que você mencionou. Exato. E então, de forma proativa, remover cada pequena fricção possível do caminho, sabe? Mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis, como abrir mão do conforto de voltar para casa no meio da missão. É duro, mas necessário. Se o clube não tivesse desenhado e custeado todo esse quebra-cabeça invisível com meses de antecedência, a equipe teria com certeza perdido pontos cruciais, sofrido lesões gravíssimas e muito provavelmente amargado eliminações precoces. Fazendo um resumo bem rápido de tudo que os relatórios mapearam para a gente hoje. A gente tem a anatomia de uma verdadeira epopeia logística. Sim. Tem uma largada em Porto Alegre, aí um salto direto para o Chile, um combate intenso em Santiago, seguido por dias de confinamento tático só para enganar a fisiologia celular dos caras. Isso. Depois vem um voo cirúrgico direto para Curitiba, desviando de todo o desgaste de conexões e escalas em aeroportos, e mais um embate físico extenuante no Campeonato Brasileiro. Logo na sequência, um retorno na madrugada e sem sequer dar tempo de esvaziar a mala, já emenda uma partida imediata para a Argentina. Nossa, só de ouvir já dá cansaço. É um labirinto monumental, mantido unido e funcional não só pelo talento dos atletas que estão lá correndo,
mas por um volume gigantesco de ciência do esporte, capital pesado investido em voos fretados e inteligência analítica de calendários. E pensar que tudo isso se desenrola nos bastidores, assim, super silenciosamente, sem que 99% das pessoas que ligam a televisão lá no meio da semana façam a menor ideia de que essa odisseia inteira acabou de acontecer com aqueles caras, né? Isso levanta uma questão importante, sabe? Algo bem profundo para que a nossa audiência possa refletir nos próximos dias. Nós estamos observando uma escalada global meio sem precedentes. As federações e confederações esportivas estão constantemente expandindo torneios, inventando novas competições e espremendo cada vez mais compromissos oficiais em menos dias disponíveis no ano. Sim, a agenda está estourando. A engrenagem financeira do esporte exige mais jogos para vender mais direitos de transmissão, é óbvio. Mas a biologia humana não evolui na mesma velocidade dos contratos de televisão, percebe? Nem tem como. Então a pergunta que fica é: chegará um momento crítico em que os limites fisiológicos impenetráveis do corpo humano vão ditar as regras do esporte de forma mais determinante que o próprio talento puro? Olha, Será que, num futuro não muito distante, a gente vai ver clubes de ponta tomando decisões drásticas, tipo, abandonando por completo competições inteiras, não por escolhas táticas ou falta de vontade dos jogadores, mas pura e simplesmente porque a matemática implacável da aviação e da recuperação celular tornou a vitória no campo uma absoluta, intransponível impossibilidade biológica. caramba. É um pensamento que muda tudo, viu? A gente começou esse mergulho usando a analogia da Fórmula 1 e ela, honestamente, nunca pareceu tão verdadeira quanto agora. Pois é. Se continuarmos forçando o motor ao máximo, sem investir o tempo e o recurso necessários lá nos boxes, a máquina, por melhor e mais cara que seja, vai inevitavelmente explodir no meio da pista. E no futebol moderno, o pit stop são esses fusos horários compreendidos a pressão da cabine de avião mitigada, a nutrição transportada entre as fronteiras e todas essas estratégias invisíveis de sobrevivência celular. Exatamente isso. O jogo que a gente assiste nos estádios e nas telas da TV é apenas a ponta do iceberg e o resultado final da genialidade logística que aconteceu nos bastidores. Se a gente não entender a engenharia da viagem, a gente nunca vai entender realmente o esporte. Disse tudo. E com essa reflexão pesada, a gente encerra a análise detalhada de hoje. Agradecemos demais pela companhia em mais uma exploração profunda e por dedicar esse tempo tão valioso para questionar o óbvio e mergulhar com a gente nessas engrenagens ocultas que movem o mundo à nossa volta. Que a curiosidade de olhar muito além das aparências acompanhe a rotina de todos que estão nos ouvindo. Um excelente dia ou uma excelente noite, dependendo de onde e quando nos escutam, e até o nosso próximo mergulho.